Os aspectos gerais da educação nos municípios brasileiros. Esse é o aspecto central desse nosso bloco, desse nosso painel, onde nós vamos destacar alguns aspectos relevantes da educação nos municípios. O Brasil, na sua extensão territorial, tem 5.570 municípios. É um número significativamente alto, alguns estados com um número grande de municípios, outros com números menores, mas nós temos entre as cidades brasileiras, nós temos 5.571 cidades, já que Brasília não é município, é uma cidade que tem características de Distrito Federal. Mas os 5.570 municípios são regidos por um mesmo princípio constitucional. Todos têm autonomia, têm limitações e têm naturalmente funções claras definidas pela Constituição Federal. Mas nós temos no Brasil, segundo o último censo, 212 milhões de habitantes. Esses habitantes têm naturalmente o direito à educação. E a educação tanto dos jovens, das crianças, dos adolescentes, dos adultos, e a educação popular como uma maneira geral. Mas o Censo da Educação Básica de 2023, que foi divulgado em 2024, mostra que 47,3 milhões de alunos estão matriculados na educação básica, sendo 85,4 nas redes públicas. Então nós temos uma predominância naturalmente da rede pública à rede privada, isso é natural. São cerca de 15 e 14,6% da rede particular e 85,4% das redes públicas. Desse universo de 47 milhões de alunos matriculados na educação básica. Entende-se educação básica, educação infantil, fundamental e média. Nós temos 178.500 escolas. Desse conjunto, 106.707 são escolas municipais. Então, de 178.000, 106 são escolas municipais. Temos 29.508 escolas estaduais, 706 escolas federais e temos 41.555 escolas particulares. Esse é o universo da educação básica. A educação superior é um capítulo à parte que não vamos mencionar nesse momento. Agora, as escolas municipais concentram 49,3% das matrículas no país. Então, ou seja, praticamente 50%, 49,3%, são alunos matriculados nas escolas municipais. Aonde? Nas creches e nas pré-escolas e na educação fundamental. Ensino médio é competência dos estados. Então, não vamos destacar aspecto do ensino médio nesse momento, porque são raras as prefeituras que mantêm escolas de ensino médio, mas podem ter. Nós temos algumas cidades com ações, escolas municipais que mantêm o ensino superior também, o ensino básico, médio e o superior. Os municípios são responsáveis, segundo o artigo 211 da Constituição, pela matrícula no ensino fundamental e na educação infantil, e os estados pelas matrículas no ensino fundamental e no ensino médio. Então nós temos aí parte do ensino fundamental com o estado, parte com o município, mas a primeira parte sempre com o município, e temos o ensino médio com responsabilidade do estado. 25% da receita dos municípios tem que ser aplicada em educação. Esse é um ponto previsto na Constituição Federal. Alguns já usam até um percentual maior, mas nós temos que ter recursos aplicados na educação num total de 25% da arrecadação. Isso tem sido respeitado pelos municípios, sob pena até de responsabilização dos prefeitos. Agora, nós temos o governo federal tem apoiado a educação nos municípios através de diversas formas. Então, nós temos repasse do salário de educação, que é uma verba substancial, repasse para obras, programas de formação continuada de professores, gestores, programa de escola em tempo integral, bastante incentivado isso, e repasse direto às escolas. Também muitas escolas têm já recebido dinheiro direto do governo federal, sem passar pelo governo do estado.
e outros mediante projetos de adesão em programas. Aí que é um ponto interessante. Existem muitos programas que não são dos programas expostos assim, mas que podem ser trabalhados e conseguir recursos para os municípios, mas depende de projetos. E muitos municípios têm dificuldade de realização de projetos, desenvolvimento de projetos para submeter ao governo federal e a outros órgãos que também têm recursos para fomento à educação municipal. O Ministério da Educação possui, dentre as secretarias, uma secretaria específica que é relativamente nova, é a Secretaria de Articulação Intersetorial e com os sistemas de ensino. Então, nós temos, além da Secretaria de Educação Básica, a Secretaria de Educação Profissional, a Educação Superior, etc., temos uma secretaria específica de articulação com os sistemas de ensino. Quais são os sistemas? O sistema federal, estadual, Distrito Federal e municipal. Então, nós temos aí uma facilidade maior para os municípios de articulação com o MEC através de uma secretaria própria. Agora, nós temos que falar, quando nós falamos em aspecto geral da educação dos municípios, nós temos que falar também sobre aspectos de quais são as entidades que hoje colaboram no processo de educação dos municípios. E temos, tradicionalmente, uma entidade que é uma entidade com uma seriedade, com um trabalho muito bem feito, e que foi fundada em 1986 e tem sede em Brasília, que é a Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. É uma associação sem fins lucrativos que tem, como seu próprio nome diz, a congregação dos dirigentes municipais de educação, que são quem? São os secretários municipais de educação. Então nós temos a Undime, a sede nacional, e temos os estados com representações, vice-presidências, e faz um trabalho muito bom de apoio à educação nos municípios. Mas não é só a Undime que faz esse trabalho. Nós temos que destacar também a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, a UNCB, que tem sede também no Distrito Federal, mas uma atuação nos varia a presidência de estado para estado, cidade para cidade, e a presidência acompanha naturalmente um apoio administrativo ao presidente. É uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que foi fundada em 1992. Então nós temos os Conselhos Municipais de Educação apoiados por uma união dos dirigentes dos Conselhos Municipais. Então temos a Undime, que é dos secretários, e temos os Conselhos Municipais de Educação com um órgão próprio, que é uma associação que congrega. Agora, além disso, nós temos algumas entidades, são entidades municipalistas, que têm também programas voltados ao apoio da educação. E destacamos a Associação Brasileira de Municípios, ABM, que foi fundada em 15 de março de 1946. É uma entidade que tem sua sede em Brasília e tem realmente uma atuação forte de apoio aos municípios em todas as áreas, inclusive no campo da educação, de forma mais branda, mas tem realmente programas voltados para a educação. Temos também uma outra entidade mais recente, de 1980, que é a Confederação Nacional dos Municípios, que é uma organização independente, apartidária, sem fins lucrativos, e que tem realmente programas voltados ao apoio aos municípios. Congrega vários aspectos e a educação também faz parte desse caminho. E temos uma entidade específica, que é o IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, criada há 72 anos, para promover o desenvolvimento institucional dos municípios, como esfera autônoma de governo. Sua atuação está orientada para o fortalecimento da capacidade de formulação de políticas públicas para garantir direitos e ampliar a oferta de serviços, estimular o desenvolvimento local. Sua sede é na cidade do Rio de Janeiro. Então nós temos, quando nós falamos em aspectos gerais de educação no município, nós temos que falar de uma maneira global. O existente, quantidade de alunos, quantidade de instituições, e também registramos essas entidades que são 5 entidades que têm uma atuação de apoio à educação nos municípios. Então, educação municipal
é realmente um foco importante. O Brasil tem um país que tem a liberdade da criação de municípios. Municípios às vezes são criados muito pequenos, outros as regras são mais rígidas hoje, mas no passado existiam muitas regras flexíveis e temos cidades pequenas, cidades grandes, médias cidades, mas todas têm o seu sistema de educação definidos pelos seus próprios instrumentos normativos. Então, nós temos a Lei Orgânica dos Municípios, que define exatamente os critérios. Nos estados, há uma Constituição, o governo federal tem uma Constituição, o Distrito Federal tem uma Constituição, mas os municípios têm uma Lei Orgânica dos Municípios, que equivale a uma Constituição, mas não é uma Constituição municipal. Mas todos os aspectos da educação estão previstos na Lei Orgânica dos Municípios, na legislação complementar, e são essas considerações que nós abordamos nesse primeiro bloco do nosso fórum virtual.